dia, hoje é quinta-feira, 26 de agosto, dia que começou com mais 3 medalhas para o Brasil nas Paralimpíadas. E você também vai ver nessa edição, o governo define data para início da aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid. O litro da gasolina chega a R$ 7,00 em algumas regiões e alta teve impacto na inflação. Países ocidentais alertam para risco de atentado e pedem que cidadãos deixem a área do aeroporto de Cabul. E a organização da Fórmula 1 anunciou que terá uma nova premiação já na temporada 2021. O Ministério da Saúde informou que começará a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid a partir do dia 15 de setembro. O reforço será para os idosos com mais de 70 anos que tenham recebido as 2 doses da imunização a partir de 6 meses, além de pessoas com doenças que comprometem o sistema imunológico e que tenham se vacinado há mais de 28 dias. A variante Delta, ela pode atacar sobretudo aqueles mais vulneráveis, aqueles que fazem tratamento com imunossupressores ou aqueles indivíduos mais idosos que são naturalmente têm um sistema imunológico com menos capacidade de dar respostas a um ataque desse vírus. Então foi por isso que ontem à noite, aqui já falei com algum de vocês, nós nos reunimos com a CETAI, que é a Câmara Técnica Assessora de Imunizações do Ministério da Saúde, a CETAI. A outra decisão foi aplicar um reforço nos idosos acima de 70 anos. Então, esses idosos acima de 70 anos que tiverem tomado a última dose da vacina há 6 meses, eles serão chamados para aplicação desse reforço e, com isso, nós vamos buscar uma proteção maior contra, sobretudo, essa variante Delta, que aqui já falei para vocês, que é uma variante de preocupação. A previsão é começar essa nova fase da imunização a partir do dia 15 de setembro. Para a terceira dose, o Ministério da Saúde usará preferencialmente as vacinas da Pfizer, além da AstraZeneca e da Janssen, mesmo para as pessoas que tomaram as primeiras doses de outras farmacêuticas, como é o caso da vacina Coronavac. Vem a questão da intercambiabilidade. Anteriormente, a intercambiabilidade estava prevista somente em uma condição: gestantes que haviam tomado a vacina AstraZeneca, pelos motivos que nós já fizemos alusão no passado. Agora, nós vamos fazer a intercambiabilidade com a vacina da Pfizer. 2 motivos principais. Primeiro, porque essa vacina ela foi já testada em regimes de intercambiabilidade. Segundo, porque é uma vacina que está aprovada na maioria das grandes agências sanitárias do mundo. E terceiro, porque o Ministério da Saúde se programou para adquirir uma quantia bem expressiva de doses dessa vacina e ela tem chegado no Brasil obedecendo um critério de tempestividade que nos dá segurança para tomar essa decisão. O Ministério da Saúde também anunciou a redução do intervalo entre as doses da Pfizer e da AstraZeneca de 12 para 8 semanas. Com isso, o governo pretende imunizar toda a população adulta até outubro deste ano. O objetivo principal é avançar na aplicação da segunda dose. Hoje nós temos 35% da população brasileira vacinada com a segunda dose, população adulta, acima de 18 anos. Com essa estratégia, nós vamos avançar com a aplicação da segunda dose de AstraZeneca e Pfizer, e a expectativa é que no final de outubro toda essa população adulta ela seja integralmente vacinada. Uma medida positiva para avançar na imunização, conforme comenta o presidente do Conselho de Medicina do Distrito Federal. Pesquisas têm mostrado que a redução de intervalo não altera em nada a produção de anticorpos por esse tipo de pacientes e pode ser adotado sem nenhum tipo de prejuízo. O Conselho Regional de Medicina considera que quanto mais rápido consigamos imunizar a maior parte da população, mais rápido conseguiremos atingir a imunidade de rebanho e, portanto, uma diminuição significativa no número de casos de contaminação. Portanto, o vírus não estará circulando e teremos uma possibilidade de reduzir efetivamente a mortalidade pela contaminação da Covid-19.
E sem citar um estado específico, Marcelo Queiroga criticou o que chamou de demagogia vacinal e diz que caso estados não sigam as orientações do Programa Nacional de Imunizações para a campanha de vacinação contra a Covid, podem faltar doses. E que se cada um quiser fazer o seu próprio regime, não vai dar. É preciso defender a soberania do programa. Horas depois do pronunciamento do ministro da Saúde, o governador de São Paulo, João Dória, confirmou em coletivo o plano de aplicar a terceira dose em idosos de 60 anos para cima a partir do dia 6 de setembro, antes da data prevista pelo Ministério. A CPI da pandemia ouviu nesta quarta-feira o diretor-presidente do FIBBank, empresa garantidora da Precisa Medicamentos, na negociação da Covaxin. Em um depoimento definido pelos senadores do G7 como o mais contraditório e escabroso da CPI da pandemia, o diretor-presidente da FIBBank, Roberto Pereira Ramos Júnior, foi ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito nesta quarta-feira. A empresa foi apresentada como garantidora de crédito da Precisa Medicamentos no contrato da Covaxin. Senadores disseram que a empresa usou laranjas e, na verdade, não existe, sendo apenas uma empresa de fachada. Foi apresentado um vídeo de um cidadão alagoano que afirmou que, ao tentar financiar uma moto em 2015, descobriu ter sido usado como laranja na abertura desta empresa. Roberto Pereira Ramos Júnior afirmou que a FIBBank não é um banco, e sim uma pequena empresa com capital social de 7,5 bilhões em terrenos em São Paulo e no Paraná. Ele também assumiu que a empresa foi aberta como uma shelf company, ou seja, uma empresa de prateleira, feita para não ter atividade e ser vendida, e negou qualquer envolvimento do deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, com a empresa. O deputado Ricardo Barros atuou como aproximador do FIBBank com a Precisa Medicamentos? Não, senhor. Não atuou? Não, senhor. Ele não teve nenhuma relação com essa carta de fiança, com esse contrato? Não, senhor. Qual é a relação, portanto, do FIBBank com o deputado Ricardo Barros? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a relação de Vossa Senhoria com o senhor Francisco Emex Maximiano, que hoje foi tornado investigado por essa comissão parlamentar de inquérito? Não conheço. Vossa Senhoria não conhece o Francisco Maximiano? Somente da mídia. Além de ouvir o diretor da FIBBank, a CPI da pandemia comunicou a alteração do calendário de oitivas. Hoje seria ouvido o ex-secretário de Saúde do Distrito Federal. Agora o depoente será o empresário José Ricardo Santana, que, segundo os senadores, esteve presente no jantar em que teria acontecido o pedido de propina para a compra de vacinas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rejeitou o pedido de impeachment feito pelo presidente Jair Bolsonaro contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A Advocacia Geral do Senado não viu motivos para levar o pedido adiante. E o preço do litro da gasolina já atinge R$ 7,00 em 3 estados brasileiros. Nos estados do Acre, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, os motoristas que foram abastecer seus veículos já chegaram a pagar pelo litro de gasolina R$ 7,00. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o custo mais alto do litro do combustível foi de R$ 7,189, encontrado no município de Bagé, Rio Grande do Sul. Nos demais estados, o preço do litro da gasolina acima de R$ 7,00 foi localizado em um posto na cidade de Barra Mansa, Rio de Janeiro, com preço praticado de R$ 7,59. Outros postos de Cruzeiro do Sul, no Acre, o preço ficou em R$ 7,130. Por outro lado, o valor mais baixo cobrado pela gasolina no Brasil foi localizado em Bauru, interior de São Paulo. No local, o abastecimento custa R$ 4,99 o litro. Em média, o preço pago pelo litro da gasolina no Brasil na semana passada subiu 1,53% e se aproximou pela primeira vez da marca de R$ 6,00. E a Caixa Econômica Federal paga hoje a 5ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de julho. O saque dessa parcela vai estar disponível a partir do dia 13 de setembro. Também recebem hoje a 5ª parcela do benefício quem faz parte do Bolsa Família e tem o número de identificação social UNIS com final 7. E vamos à nossa previsão do tempo. Em grande parte do país, o tempo seco predomina. E
mas já tem um registro de chuvas intensas em algumas regiões. Em Manaus, no Amazonas, a mínima é de 26 e a máxima pode chegar a 35. Dourados, no Mato Grosso do Sul, tem máxima de 22 graus com previsão de chuva. Em Uberlândia, em Minas Gerais, a mínima é de 17 e a máxima é de 34. Já em Aracaju, no Sergipe, o tempo fica um pouco mais fechado, com mínima de 22 e máxima de 28. E em Moju, município do Pará, tem risco de chuvas fortes para hoje e a máxima não passa dos 32 graus. A prévia da inflação oficial acelerou em agosto e teve a maior alta para o mês em 19 anos. De acordo com o IBGE, a alta foi puxada principalmente pela tarifa de energia elétrica e pelo preço da gasolina. Pressionado pelo aumento da tarifa da energia elétrica e da gasolina, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, acelerou a alta para 0,89% em agosto. Em julho, o indicador registrou taxa de 0,72%. Segundo o IBGE, no ano, o índice acumulou alta de 5,81% e em 12 meses de 9,30%, ficando ainda mais acima do teto da meta estabelecida pelo governo para a inflação deste ano. Com o aumento, a energia elétrica exerceu o maior impacto individual no IPCA 15, respondendo sozinha por 0,23 ponto percentual no índice do mês. E também a alta no preço da gasolina contribuiu sozinha por 0,12 ponto percentual no IPCA 15 de agosto. Segundo o IBGE, juntas, a energia elétrica e a gasolina responderam por 0,35 ponto percentual, ou mais de 1/3 da inflação no mês. Entre os grupos, além da habitação, as maiores pressões de alta da inflação oficial no mês vieram dos transportes e da alimentação. A seguir, a organização da Fórmula 1 anunciou que terá uma nova premiação na temporada 2021. E ainda, Estados Unidos, Austrália e Reino Unido alertam para risco de atentado e pedem que cidadãos deixem a área do aeroporto de Cabul. Nós voltamos já. Estamos de volta, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Dos cerca de 20 milhões e 600 mil casos de Covid que já foram confirmados aqui no Brasil, mais de 19 milhões e 577 mil estão recuperados da doença. E a média móvel de mortes diárias pela Covid segue em queda. O Brasil registrou mais 903 mortes por Covid-19 em 24 horas. Com o aumento, o país chegou a 576.645 vítimas desde o início da pandemia. De acordo com o Ministério da Saúde, também foram confirmados mais 30.671 casos da doença de um dia para o outro. Somam, no total, mais de 20.645.000 contaminados. A média de mortes pelo coronavírus em 7 dias é de 712 óbitos. Caiu em relação ao dia anterior, está abaixo de 1.000 há 26 dias, depois de ficar acima deste número por 191 dias seguidos, desde 21 de janeiro. A média caiu 19% em relação a 14 dias e aponta tendência de queda. Já a média móvel de novos casos nos últimos 7 dias foi de 28.806, com uma variação de 14% para menos em relação a 2 semanas antes. A curva apresenta tendência de estabilidade. E na avaliação da pandemia por estados, apenas Sergipe segue com alta nas mortes. Em estabilidade estão 10 unidades da federação e 16 estados registram queda: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. No Rio de Janeiro, a Prefeitura decidiu adiar o plano gradual de flexibilização das medidas restritivas contra a Covid por causa do avanço da variante Delta. A primeira etapa começaria em 1 semana. Por enquanto, a reabertura não tem dia para entrar em vigor. E mais de 184 milhões e 707 mil brasileiros já tomaram ao menos uma dose da vacina contra a Covid. E mais de 2 milhões e 52 mil doses de vacina já foram aplicadas de um dia para o outro.
De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, o número de brasileiros que tomaram a primeira dose é de mais de 126.868.000. Isso equivale a 59,91% da população, enquanto mais de 57.838.000 pessoas tomaram a segunda dose. O resultado representa cerca de 27,31% dos brasileiros. A primeira dose foi mais aplicada no estado de São Paulo, em cerca de 72% da população. O Rio Grande do Sul vacinou mais de 64% dos habitantes com a primeira dose. Mas o Mato Grosso do Sul é o estado que continua na frente em população totalmente imunizada, com 42%. Cientistas da Universidade Estadual Paulista, em Araraquara, no interior de São Paulo, descobriram que o veneno da cobra brasileira jararacuçu é capaz de inibir a ação do coronavírus. Os pesquisadores separaram um pedaço de proteína do veneno e aplicaram em células de macacos em laboratório. Depois de uma hora, o SARS-CoV-2 foi colocado no experimento. Então, os cientistas observaram que a capacidade de recuperação do vírus causador da Covid-19 caiu 75%. Após a descoberta, o ensaio foi publicado em um artigo da revista científica International Molecules. O achado pode ajudar na produção de um medicamento para tratar pessoas infectadas com a Covid-19. Os pesquisadores pretendem analisar a eficácia de outras dosagens da molécula para observar se ela é capaz, por exemplo, de evitar que o vírus a infecte, e também deve ser avaliada a reação em células já infectadas. Os testes ainda devem ser feitos em seres humanos, mas a boa notícia é que a substância é simples de se sintetizar, o que facilitaria o processo de produção em larga escala caso vire um medicamento para o tratamento da Covid-19. A jararacuçu é uma espécie comum nos estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Bahia. Os cientistas alertam que a picada da cobra não previne nem auxilia no tratamento da Covid-19. Pelo contrário, pode causar inchaço, hemorragia, necrose do tecido da região afetada e, em casos mais graves, a amputação do membro que sofrer a lesão. Em caso de acidente com a espécie, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde o mais rápido possível. Alertas de atentados terroristas abalam o aeroporto de Cabul. O local é considerado a única porta de saída para milhares de cidadãos e militares para fugir do Afeganistão. Estados Unidos, Austrália e Reino Unido pediram a seus cidadãos que abandonem imediatamente a área do aeroporto de Cabul. O pedido veio após os governos dos 3 países divulgarem alertas simultâneos sobre o risco de ataques terroristas na área do aeroporto. O Departamento de Estado americano citou ameaças de segurança, mas não revelou sua origem nem a natureza. Já o ministro da Defesa da Austrália, Andrew Hastie, declarou que o risco de um ataque suicida com explosivos no local é muito elevado. O governo britânico afirmou também nessa quinta que se trata de uma ameaça grave e iminente. Mesmo com alerta, os auxílios aos portadores de vistos e cidadãos nos portões ao redor do aeroporto seguiam. O aeroporto internacional de Cabul é a única porta de saída do país para milhares de afegãos que tentam, desesperados, fugir do regime talibã e embarcar em voos de retirada organizados por países ocidentais. Países europeus estão atentos à chegada de extremistas infiltrados entre os refugiados afegãos. A lembrança dos refugiados vindos da Síria, incluindo alguns dos autores dos atentados de Paris de 2015, ainda está viva. Milhares de afegãos têm deixado o país para fugir dos talibãs. Mas a retirada de tantas pessoas ligou um sinal de alerta para o risco de que possíveis extremistas ou indivíduos potencialmente perigosos estejam infiltrados entre refugiados. Policiais europeus não se esqueceram da avalanche de refugiados vindos da Síria, incluindo alguns dos autores dos atentados de Paris de 2015. O assunto foi comentado nesta quarta-feira por um porta-voz do governo francês. A França nunca vai escolher entre deveres humanitários e segurança. Sabemos que tais operações não permitem nenhuma frouxidão. E a segurança do povo francês tem sido nossa principal preocupação desde o primeiro dia. Ajudar não é de forma alguma uma carta branca. Cada pessoa, cada caso, cada arquivo é cuidadosamente examinado por nossos serviços. A segurança das chegadas é máxima. Nossos serviços de inteligência têm investigado, interrogado e, se necessário, detido, sem qualquer complacência, todas as pessoas identificadas como potenciais riscos. Na segunda-feira, um dos afegãos retirados de Cabul foi detido com suspeitas de ligação com o Talibã.
Do outro lado do Canal da Mancha também há preocupação. O secretário de Estado das Forças Armadas Britânicas, James Heap, disse à BBC que há pessoas tentando aproveitar a situação para entrar no Reino Unido e causar danos. A Alemanha identificou alguns casos de pessoas com antecedentes criminais entre os recém-chegados e a Dinamarca informou ter reconhecido entre os retirados 2 pessoas proibidas de retornarem ao país europeu. A Marinha colombiana apreendeu mais de 1 tonelada de cocaína que teria como destino a América Central. A Marinha da Colômbia interceptou 1,2 toneladas de cocaína com destino à América Central em uma embarcação no Oceano Pacífico, na província de Nariño. De acordo com oficiais colombianos, a apreensão da carga representa uma perda de mais de 42 milhões de dólares, quase 220 milhões de reais, para dissidentes das Farc. Unidades da Armada de Colômbia, de forma Unidades da Marinha Colombiana, junto à Procuradoria-Geral da República, deram um novo golpe no grupo dissidente das Farc, o Grupo Ocidental Alfonso Cano, com a apreensão de um carregamento de mais de 1,2 toneladas de cocaína. 1,2 toneladas de cocaína. 3 pessoas foram presas durante a operação e vão enfrentar acusações de tráfico de drogas. Em julho, outra grande apreensão foi realizada também pela Marinha do país. Na ocasião, foram interceptadas mais de 3,6 toneladas de cocaína, além de 2 semissubmarinos e 2 barcos. O Brasil conquistou mais 3 medalhas nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Na natação, Daniel Dias conquistou o bronze nos 100 metros livres. Essa é a 26ª medalha do brasileiro na carreira. Na esgrima em cadeira de rodas, Giovanni Guissoni conquistou a medalha de prata. Essa foi a 2ª medalha paralímpica para a esgrima do Brasil, depois do ouro em Londres 2012. E agora há pouco, o Brasil conquistou mais uma medalha de bronze, dessa vez no revezamento misto na natação. A equipe foi composta por Daniel Dias, Joana Neves, Patrícia Pereira e Thalisson Glock. E vamos ver como está o quadro de medalhas das Paralimpíadas de Tóquio. A Grã-Bretanha lidera o ranking com 6 medalhas de ouro, 7 de prata e 3 de bronze. Na sequência vem a China, com 6 medalhas de ouro, 4 de prata e 10 de bronze. Os atletas da Rússia estão em terceiro com 6 medalhas de ouro, 4 prata e 6 de bronze. Na 4ª colocação vem a Austrália, com 6 ouros, 2 pratas e 6 bronzes. O Brasil é o 11º, com 1 medalha de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e daqui a pouco tem mais informações com a Patrícia Velenic. Eu volto à 1 da tarde. Te espero!